Na Santa Missa todos os momentos são muito importantes, mas há dois momentos em que a Igreja nos dá o alimento. O primeiro é nessa hora das leituras em que Deus vem a nós através da epístola ou de uma leitura do Antigo Testamento ou através do Evangelho e também através da homilia, da pregação, em que nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus. Por isso é muito importante vocês, quando vierem à missa, chegarem antes da missa, é claro, mas pelo menos antes das leituras, para ficarem bem alimentados, irem para casa bem alimentados, senão sai com fome, né? E depois, o alimento maior, que é o próprio Jesus Cristo, na Eucaristia, a mesa eucarística, né, que Nosso Senhor se dá a nós como alimento. E quem estiver preparado, puder comungar, recebe o Nosso Senhor para ter essa fusão, essa união íntima com Ele no sacramento. O ideal é sermos alimentados por Sua palavra e pela Eucaristia. Palavra que alimenta e nos prepara, e a Eucaristia que nos coloca íntimos com Ele. Comecemos então nos alimentando na mesa da Sua palavra. Como vimos no Evangelho, tendo Jesus nascido em Belém, uma estrela apareceu no Oriente. Houve depois uma grande discussão que seria essa estrela. Poderia ser um cometa, falou em ser um cometa, falou em ser uma estrela que chamam os astrônomos de supernova. Já se descobriu que teria sido, segundo a ciência, uma confluência de dois planetas, né? Júpiter e Saturno, na constelação de Peixes, e que dá uma grande luz. O fato que foi algo extraordinário que chamou a atenção dos magos. Os magos eles não tinham sentido como tem hoje. O mago hoje é como se fosse uma espécie de alguém que faz magia, né? Uma espécie de bruxo. Naquela época, os magos no Oriente, e esses, segundo a tradição, vieram da Pérsia, né? Eles eram sábios. Eram, em geral, sacerdotes e sábios, muito sábios, conhecedores profundos da ciência, estudavam os astros, conheciam bem o céu, conheciam bem de uma cultura geral e eram tidos como pessoas que conheciam os grandes mistérios. Eram os cientistas e sábios da época. E é interessante que para Nosso Senhor, né, se mostrar aos homens, mostra ao povo simples de Israel, aos pastores, se mostra através dos anjos. E aos sábios, ele se mostra através de uma estrela, ou desta confluência de planetas. O fato é que aquela aparição, e eles conheceram bem, significava a vinda de um grande rei, e de que um grande fato, um fato extraordinário, já esperado, tinha acontecido. E as próprias profecias, não só dos judeus, como até da religião deles, que era do Zoroastro, já falavam da vinda de um grande reformador, de alguém extraordinário. Já havia uma espera universal da vinda de alguém, de um salvador. Muitos achavam que era até o César Augusto. O fato é que eles viram naquela aparição, daquela estrela, o sinal de Deus de que tinha nascido o rei dos judeus prometido. E é interessante que Deus nos mostra sempre sinais. E nós temos que ter o discernimento e o cuidado de procurarmos entender os sinais de Deus na nossa vida. Deus nos fala constantemente, não só na sua palavra, mas nos fala através de sinais.
Não quer dizer que nós vamos ter aparições, ficarmos procurando aparições, como muitos, né? Mas Deus pode falar através de uma palavra, através de uma pessoa, através de um acontecimento, através da sua própria palavra, claro, na Sagrada Escritura, palavra escrita, através de um conselho, através de uma doença. Deus nos fala a todo momento. O problema é que nós somos muitas vezes surdos e cegos e não estamos atentos aos sinais de Deus. E aqueles magos estavam atentos e foram a Jerusalém procurar o rei dos judeus já nascido. E chegando a Jerusalém, e olha que a viagem era longa, não era uma viagem simples, era preciso preparar uma série de coisas e andar por aqueles desertos com um sol escaldante durante os dias e com um frio aterrorizador durante a noite, mas foram num grande esforço de encontrar esse rei nascido e esperado pelas nações. E vão a Jerusalém. Às vezes nós reclamamos quando temos que fazer algum sacrifício para Deus, né? Eles não mediram. E eram pagãos, hein? Eram pagãos. E foram a Jerusalém. Chegando a Jerusalém, perguntaram: onde está o rei dos judeus nascido? E São Mateus é bem claro, ele coloca que toda Jerusalém ficou perturbada. Perturbada por quê, né? Muitos conheciam pela profecia que já havia chegado a plenitude dos tempos e de que o Messias iria chegar a qualquer momento. Depois, já tinha acontecido a apresentação de Jesus no templo. Ana, profetisa, já tinha falado para muita gente. Simeão também, a história dele já tinha sido conhecida. Os pastores já haviam espalhado por toda parte do nascimento de Jesus. Toda Jerusalém ficou perturbada, mas principalmente o rei Herodes, que era extremamente invejoso e mau, já tinha mandado matar 2 filhos, com medo de perder o trono. Ele não era judeu, a Palestina estava toda dominada pelos romanos e, com as suas articulações políticas, Herodes Magno, sobretudo através de Cleópatra, de quem ele tinha sido amante, já tinha conseguido em Roma, com os senadores, o governo da Palestina, o governo lá daquele país, daquela região. Ele então, ele era idumeu, não era judeu, não tinha direito algum ao trono. O trono era da família de Davi, que tinha perdido. Herodes ficou, então, chegou o meu concorrente, chegou aquele que vai me tirar do trono. E ficou extremamente conturbado, ficou extremamente perturbado com tudo aquilo. E Jerusalém toda comovida. Herodes, então, vai perguntar aos sábios, aos escribas e aos doutores da lei, se nas profecias havia realmente alguma coisa a respeito desse Messias e onde ele nasceria. E depois de inúmeras discussões, chegou-se à conclusão clara que estava lá o profeta Miqueias, dentre outros, que seria em Belém, segundo esse texto que é citado por São Mateus. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá aquele que vai apacentar o meu povo de Israel. Então é em Belém. O que causava uma certa confusão, porque o Messias seria chamado Nazareno. Porque nasceu em Belém, nós vamos entender depois, com a fuga para o Egito e a volta para Nazaré. Em Belém. Herodes então chama os magos secretamente e procura saber há quanto tempo tinham visto a tal estrela. E ele então manda que os magos vão a Belém. Vão a Belém e adorem o menino e depois venham aqui me contar tudo para que eu vá também adorá-lo. Um fato que chama a atenção é que depois de todos esses sinais, testemunho dos pastores de Simeão, de Ana, e agora dos magos que vêm do Oriente,
pessoas desconhecidas, chegam os sacerdotes e os doutores da lei, estudam, veem que a plenitude dos tempos, que era aquele tempo, e já dizem onde tinham nascido. É um mistério, um grande mistério, o fato dos doutores da lei não terem ido a Belém. Simplesmente disseram, é lá. Isso nos chama atenção, porque nós muitas vezes sabemos ensinar para os outros tudo aquilo que os outros devem fazer para alcançar a vida eterna. E nós mesmos não movemos uma palha para nós também. Nós muitas vezes mostramos aos outros o próprio Cristo e nós muitas vezes não vamos adorá-lo. Isso chama atenção, essa atitude daqueles sacerdotes e doutores da lei. E é para termos cuidado, porque não basta conhecer muito a doutrina, e é importante conhecer, mas mais importante do que conhecer é viver a doutrina, levar Jesus às pessoas, mas mais do que isso, transbordar Jesus para que as pessoas recebam. E eles então vão a Belém. E quando vão a caminho de Belém, de novo aparece a estrela. Hoje a ciência explica que essa confluência desses planetas, ora ela ficava visível, ora não. Então é possível que tenha sido realmente essa confluência. E vão a Belém, e lá encontram Jesus, agora já numa casa, e ali encontram Jesus com Maria. Interessante que na gruta estava Jesus com Maria e José. E São Mateus agora encontra Jesus, fala que os magos encontram Jesus com Maria. Será que São José não estava lá também? Nos coloca Maria para já mostrar que a importância que tem Maria Santíssima na história da salvação. É aquela que com o seu sim apresenta, torna possível, humanamente falando, a encarnação do Verbo, e aquela que já apresenta Jesus ao mundo. É a mesma de que o próprio São Mateus diz: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. A importância de Maria na obra da salvação do gênero humano. Uma grande importância, não apenas como um instrumento passivo, mas como alguém que ativamente age para a salvação do gênero humano. Encontra ali, Mateus diz, Jesus com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. Prostrando-se, o adoraram. Esse adorar aí não tem o sentido de adorar como reconhecer ali o Deus como o seu supremo Senhor. A palavra adorar tem dois sentidos. Na Sagrada Escritura, nós vemos bem claro isso. O adorar pode ser prostrar-se. São duas palavras que se usam com a mesma tradução. O adorar no sentido de prostrar-se. Chegaram diante de Abraão e o adoraram. Eles se prostraram diante de Abraão. Como é o costume entre os orientais, né? Então, o prostrar-se, esse adorar tem o sentido de prostrar-se, e o adorar tem o sentido de reconhecer a supremacia daquele outro sobre mim. Então, eu adoro, nesse sentido, a Deus. Deus é meu supremo Senhor, não há outro acima dele na minha vida. Então, esse é o sentido de adorar. E o sentido de prostrar-se, que também se traduz como adorar, foi esse o sentido que os magos usaram. Por isso, por exemplo, quando nós nos ajoelhamos ou para nos prostrar ou para adorar. O adorar, quando eu estou diante do Santíssimo Sacramento, eu me ajoelho e adoro, porque essa atitude exterior vai expressar uma atitude interior minha
de reconhecimento, de modo que o adorar como tal só vai ser possível saber, compreender dentro de nós. Quer dizer, é uma atitude interior que vai se expressar exteriormente. Então, me ajoelho diante do Santíssimo Sacramento, eu estou adorando. Se eu me ajoelho diante de uma pessoa para honrá-la, eu estou me prostrando para honrá-la, não adorar. A mesma coisa diante de uma imagem, eu sei que a imagem ela é uma criatura, é feita pelas mãos dos homens, então esse prostrar-se não significa adorar, e não pode significar adorar, tem que significar reconhecer como Supremo Senhor. O Supremo Senhor é Deus, não há nada acima dele. As criaturas devem ser amadas, devem ser respeitadas, e quanto maior a sua dignidade, mais honra, mais homenagem e mais respeito. Então é nesse sentido que nós honramos os nossos pais e podemos até nos prostrar diante deles honrando. Honramos os santos e podemos nos prostrar honrando e homenageando. Honramos, sobretudo, Nossa Senhora, podemos nos prostrar honrando e homenageando pela sua grandeza, pelo que ela fez por nós. E a Deus nós nos prostramos também diante dele, mas aí adorando, reconhecendo como nosso Supremo Senhor. Foi nessa atitude, e muito comum entre os orientais, que os 3 reis magos, a tradição coloca 3, a Bíblia não fala número, mas a tradição coloca 3 por causa dos presentes que eles deram. Eles se prostram diante do menino. Aí vemos a ciência, eles conhecem, e agora, além da ciência, a fé. As duas coisas que se completam, ou melhor dizendo, completar seria não seria correto, mas dizer, a ciência atinge um limite e a fé vai além da ciência. A fé não é contra a ciência e nem a ciência pode ser contra a fé, mas a fé ela vai além da ciência. A ciência os levou apenas a conhecer aquela estrela, aquele acontecimento extraordinário no céu, ligado a uma tradição e às profecias. Eles pela ciência vão a Jerusalém e lá pela fé vão a Belém e pela fé já se prostram e adoram o menino. E oferecem ali os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro são presentes de homenagem que dão a Jesus, presentes que o homenageiam. Ouro, que era um presente próprio dos reis. A tradição vê nesse presente de ouro o símbolo da realeza de Nosso Senhor. Um reconhecimento de que Ele é rei, de que Ele deve governar sobre nós. O incenso, que é aquele pozinho que nós colocamos na brasa, né? Que sai aquela fumacinha, né? Se queima e sobe aquela fumaça, né? O livro do Apocalipse cita o incenso, quando os anjos tinham lá os seus turíbulos, né? E a fumaça, que são as orações dos santos, subiam, né? Até Deus. Então, o queimar o incenso é queimar um sacrifício perfumado. O perfume do incenso mostra exatamente isso, né? Que as nossas atitudes devem ser boas para serem perfumes que se queimam, que se consomem diante de nosso Deus. De modo que o queimar o incenso é o nosso sacrifício perfumado que sobe até Deus. De modo então que o incenso dado a Jesus significa que Ele é Deus. Mostra, melhor dizendo, que Ele é Deus.
Oferecer incenso a Jesus é reconhecer que Ele é Deus. E por fim, eles dão a mirra. A mirra era um composto, uma substância que era usada às vezes como medicamento, uma espécie de anestésico, e também usada para embalsamar os corpos, para retardar um pouco o apodrecimento, a corrupção do corpo. Quando Jesus morreu, o Nicodemos passou, Zé de Arimateia leva lá o manto, o sudário, e Nicodemos passa numa das lojas lá de Jerusalém e pega lá mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus. Não deu tempo, já era sexta-feira, já anoitecendo, colocam lá as mirras e aloés, para depois as mulheres irem na madrugada do domingo embalsamar, cuidar. Mas colocaram lá, E lógico, quando elas foram embalsamar, tinha ressuscitado, Primeiro testemunho da ressurreição. Mas a mirra então tem essa função de retardar a corrupção, e ser um anestésico. Então, dando mirra para Jesus, reconhece que Jesus é homem, mortal e homem de dor. Então, os três presentes, nesses três presentes, a tradição vê estes três significados. Ouro, porque é rei. Incenso, porque é Deus. E mirra, porque é homem e homem de dor. Logo depois que dão os seus presentes, ficam lá um pouco, era como natural, eles voltam, avisados em sonho que não voltassem a Herodes, eles voltam para o seu país, para as suas regiões, por outro caminho. E aí nós sabemos, Herodes, depois que soube que os magos tinham ido embora, então manda matar todas as crianças menores de 2 anos de Belém e dos arredores. Enquanto isso, Jesus vai para o Egito, levado por São José e Nossa Senhora. E fica lá até Herodes morrer, o que aconteceu pouco tempo depois. O país foi dividido, e brigas entre irmãos, etc. E noutra ocasião a gente pode comentar. E nós hoje na Epifania podemos também oferecer a Jesus nossos presentes. O primeiro presente que nós podemos oferecer é o nosso ouro. Mas não vou fazer aqui campanhas como fazem muitos, para todo mundo tirar seu ouro. Esse ouro que Jesus quer. Jesus quer o ouro da caridade. Quer o ouro do amor, que transborda em atitudes, que podem ser atitudes materiais e espirituais, mas ele quer esse ouro da caridade. Então, que ouro eu vou dar? Quando eu faço um bem para alguém, estou dando ouro, como uma brasa acesa, é o ouro. O ouro do amor a Deus, esse é o ouro que ele quer. O incenso, como eu disse, sobe como a fumaça até Deus, e o Apocalipse fala, são as orações dos santos, assim também nós vamos dar para Jesus as nossas orações. E dando as nossas orações, nós reconhecemos que Ele é nosso Deus, que é nosso Senhor. Por isso, não só o amor que se expressa em atitudes devemos dar todos os dias para nosso Senhor, como que expressa também na oração, que nos leva àquela intimidade com Ele. A nossa vida deve ser de intimidade, fruída, alimentada pela oração. Pode ser como um ar que nós respiramos nessa união com Deus. Por isso, ele insiste tantas vezes na necessidade que nós temos de oração. E quando eu digo oração, não apenas com palavras que nós repetimos, que são importantes e necessárias,
mas aquela oração que parte de dentro de nós, como diz Santa Teresinha, um olhar de amor para Jesus Cristo, um olhar de amor para Deus. Isso nós podemos fazer em muitos momentos. Às vezes as pessoas acham que se eu não falar, eu não estou orando. Não, posso fazer minha oração com o meu pensamento, com o afeto do meu coração, com o afeto da minha alma, que é a meditação ou a oração afetuosa, e também a oração exterior, que se chama de vocal, oração com palavras, que como que me orientam e me conduzem para, quando eu for fazer minha oração interior, eu não falar bobagem, né? Então a igreja me coloca as orações vocais, eu me orientar bem. E terceiro, ofereceu a mirra, né? A mirra é a penitência. É o símbolo da penitência que eu devo oferecer para Deus. E o próprio Jesus insiste nisso, porque como há em nós uma desordem muito grande na nossa vida, essa desordem fruto do pecado original, nós precisamos de penitência para nos ordenar. O nosso corpo ficar sujeito à alma e a nossa alma sujeita a Deus. Quando eu digo penitência, vai uma orientação muito simples, né? A penitência não significa apenas você fazer um jejum, é uma penitência. Pode ser, né? Pode ser penitência. Ou pode não ser, né? Se eu quero fazer dieta, fico um dia sem comer, aí já não é penitência. Aí já é outra coisa. Né? O jejum, no sentido de penitência, né? Ou abstinência de certas coisas, né? Você pode fazer abstinência de comer chocolate. Eu gosto de chocolate, vou fazer essa penitência de não comer, né? Ou você pode dizer, não vou comer chocolate porque engorda. Aí já não é mais penitência. A penitência tem um sentido de sacrifício que nós vamos oferecer a nosso Senhor. Agora, a maior penitência não é aquela que nós escolhemos fazer, mas aquela que vem para nós. Então, a penitência do calor, que o povo reclama tanto, né? Penitência, suportar com amor. Né? Aprender a não reclamar. Ô, penitência boa essa, né? Não reclamar. Aprender a não reclamar das coisas, do frio, do calor, das pessoas, do ônibus que demora, do trânsito. Aprender a não reclamar, né? E é uma penitência difícil, né? Aprender a suportar os defeitos do próximo é uma penitência difícil. A vontade, muitas vezes, de explodir, né? E logo dizer umas poucas e boas, como dizem por aí, né? Aprender a suportar os defeitos. A pessoa, muitas vezes, que segundo o nosso critério, nos importuna, né? Ou nos maltrata, nos humilha. Penitência boa, né? Penitência que deu a hora da novela, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para casa porque eu tenho uma coisa muito importante para fazer, né? Então, penitência boa, não, vou fazer outra coisa, né? Quer dizer, quantas penitências a gente pode fazer no dia a dia, aprender a sofrer as contrariedades que a própria vida nos coloca, por amor a Deus, são penitências boas que nós vamos aprendendo assim, oferecendo a Deus a nos dominar. É a nossa mirra, que já vai nos embalsamando de modo antecipado, para quando chegar a hora derradeira, já estarmos completamente embalsamados, prontos para a vida eterna, a nossa alma. Então, a penitência da mirra que podemos oferecer. Então, o ouro da caridade, o incenso da oração e a mirra da penitência. Qual dos três você quer oferecer para Nosso Senhor a partir de agora? Não seria bom oferecer os três? Então vá no dia a dia vendo como fazer isso. Eu tenho certeza que é esse presente maior que Jesus Cristo quer, né? Prostrar-se diante dele, e aí nós, com a fé que temos, já o adoramos realmente, né? Reconhecendo como nosso Supremo Senhor, e com essa adoração oferecemos esses presentes no dia a dia em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.